E a partir de agora eu recebo aqui nos nossos estúdios a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que vai falar um pouquinho para a gente, deputada, sobre a CPI da fake news, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho das investigações, o foco disso também. E eu acompanho a senhora nas redes sociais e vi que há reclamações, inclusive pessoais, em relação a isso. Não, eu ando muito incomodada, mas já não é de hoje, né, com essa questão toda em torno de fake news, porque eu percebo nesse debate uma queda de braço entre a imprensa tradicional, né, aquela que as pessoas dizem que conta com os jornalistas, que eu respeito muito, e uma outra forma de imprensa. Então, existe um incômodo na imprensa tradicional com a perda de espaço, né, para as mídias sociais, para os blogs, para os sites, para os canais, né, pessoais. E uma tentativa de dizer que o material produzido por esta outra mídia é um material falso e que o material produzido pela imprensa convencional é sempre verdadeiro. E quando nós vamos estudar a teoria em torno da fake news, percebemos que existe uma série de conceitos. E uma das formas de conceituar é justamente esta de você escrever um texto com informações corretas, mas na hora da chamada, distorcer. Porque, infelizmente, no Brasil, as pessoas só leem a chamada, né? O que mais falta no nosso país é a tradição da leitura, sabe? Então, assim, é muito grave quando um jornalista, né, que, em regra, acusa esses blogs, que inclusive trata por noticiosos, de fake news, escreve um texto e põe uma chamada completamente diferente do conteúdo do texto. Então, o caso em especial foi uma entrevista que eu dei para o UOL, e não foi a primeira vez que o UOL fez isso comigo, né? Eu acredito que possa ter algo de ideológico, porque eu tenho uma visão muito mais à direita do que aquela que norteia a linha do UOL, que é direito, né? Direito editorial do UOL tem uma linha mais à esquerda. Só que eu acho que não é justo, porque toda vez que eu dou uma entrevista para eles fazem a chamada com algo assim meio chocante. E quando a gente vai ler, né, eles são corretos no texto, mas a chamada é sempre uma chamada distorcida. Então, se você... Eu até posso te mostrar aqui saindo as perguntas que foram feitas e o que eu respondi. O que eu respondi é o que eu venho dizendo desde o princípio dessa pandemia, que nós não podemos deixar o quadro dos pacientes agravar para só medicar quando esse paciente já está num estágio avançado da doença. São muitos os médicos que corroboram o que eu estou falando. E eu tenho recebido muitos relatos de pacientes e médicos denunciando, a palavra é essa, denunciando, que as pessoas são mandadas para casa, mesmo com sintomas, às vezes graves, para esperarem o quadro agravar, para depois voltar. Entendeu? E o que o jornalista do UOL tentou fazer foi me estigmatizar. Porque ele falou, Janaína pediu para o MP mandar da cloroquina. Eu te mostro as minhas respostas. Em nenhum momento eu falei de cloroquina. Não falei, não porque tenha algo contra ou algo a favor, porque entendo que é o médico com o paciente, dependendo do quadro, que vai definir qual é a medicação. O que não me parece justo, o que me parece criminoso, é mandar um paciente com pneumonia diagnosticada para casa. E se essa imprensa acha que vai me calar, eu só fico com mais raiva e mais vontade de enfrentar. Eu estou indignada. Eu estou engasgada. Quem é que está ganhando dinheiro com essas pessoas sendo mandadas ficar em casa para morrer? É essa pergunta que eu faço. Cadê as feministas? Cadê as defensoras dos negros, das negras, que estão achando normal censurar o vídeo de uma médica, uma mulher negra, que está contando a sua experiência? Cadê
ativistas. Eu estou engasgada com a hipocrisia. Bando de falsos sem vergonha. Quer dizer, então, que essa mulher negra, que estudou, que dá aula, que atende, só porque ela pensa diferente, ela vai ser calada? E o Twitter acha que é Deus? Para calar o filho do presidente Trump? Para calar Madonna? Porque publicaram o vídeo dessa médica negra? Quando eu li a notícia, eu achei que a mulher não era médica. Entendeu? Disseram assim, filho de Trump publica fake news, médica dizendo... Falei, acho que ele recebeu o vídeo, achou que a pessoa era uma médica e a mulher não era médica, por isso o Twitter excluiu. Aí hoje foi com Madonna. Madonna publicou o mesmo vídeo elogiando a mulher. Não, porque o Twitter disse que é fake news. Aí eu fui investigar se a mulher era médica. A mulher é médica. Cadê a fake news? Quer dizer, então, que essas plataformas acham que pode estabelecer o que é a verdade? Entendeu? Sim. Eu não vou me calar. E todas, né, as redes têm feito isso, né, deputada? Eles acham que eles Twitter, são Facebook, Deus. Instagram. Agora acham que são Deus. Isso virou uma palhaçada. Entendeu? Isso virou uma palhaçada. Pode gostar do presidente, pode odiar o presidente, às vezes eu concordo com ele, às vezes eu discordo dele, eu nunca me calo. Agora, o que estão fazendo para estigmatizar o presidente, para estigmatizar o ministro da Saúde, para derrubar o ministro, porque ele não cede a lobbies, é crime. E o incrível é que as pessoas leem informações, né? Como a senhora disse, eu li, eu vi isso e fui pesquisar. As pessoas não costumam pesquisar e elas compartilham. E nesse país ninguém lê Jesus Cristo. Entendeu? Quantas vezes se debate um projeto aqui que ninguém leu? Meu pai! A mulher é médica. A mulher está mentindo? Pega mais um bando de médico e bota a cara para bater. Você quer ver outra safadeza? Teve uma ação da AGU questionando a retirada de perfis da internet. Certo. O que o AGU escreveu foi o seguinte: a legislação brasileira autoriza tirar conteúdo, estabelecendo um contraditório, mas não autoriza tirar perfis. Então, a AGU pediu para o Supremo se manifestar sobre isso, sobre a legislação. Fez defesa nem de A nem de B. Aí essa imprensa, sem vergonha, podem me detonar, inventou que o AGU estava defendendo A e B. Aí eu pus meu nome, porque eu não uso ninguém para falar. Pus a cara para bater. Escrevi, eu li a peça. A peça é boa. A peça é tecnicamente consistente. Você pode concordar ou discordar, mas não fala que tem lá o que não tem. Eu pergunto, qual foi o jornal que divulgou o que eu falei? Sou professora livre-docente da USP. Não. Eles divulgaram assim, juristas estão indignados. Ministros que não querem se identificar estão indignados. Cadê esse bando de covarde? Vem debater comigo. Estou desafiando. Eu ponho meu nome no que eu defendo. Entendeu? E quando coloca juristas, colocam Eu todos, quero saber né? quem são os juristas. Quero saber se eles leram. Entendeu? É isso. Complicado, né? Nós vivemos hoje uma situação muito difícil na comunicação em relação a fake news. Antes nós tínhamos uma questão de as pessoas comuns que publicavam o que queriam, né, nas redes e cometiam fake news. Hoje em dia a gente tem órgãos e oficiais ou, né, a imprensa oficial fazendo isso. O que a gente tem que permitir é o livre curso da informação e que todos se manifestem. Entendeu? Sim.
por exemplo, distorcer o que eu falei, ok, eu estou aqui me defendendo. Nem eu calei o jornalista, não vou processar ninguém jamais. Nem podem me calar. O que está acontecendo é o seguinte, quem defende algo diferente do que os lobbies todos acham que é o certo, é estigmatizado. Quando era para garantir liberdade de fala para esquerdista, todo mundo se uniu. Imprensa, STF, Ministério Público. Agora que nós temos uma direita, né, uma direita mais radical, da qual não faço parte, uma direita moderada, não sei se isso é bom ou ruim, eu entendo que eu estou nela. Aí tem que pintar todo mundo de doido, aí pode derrubar perfil, e os idiotas aplaudem. Vai virar contra eles. Porque quando você ri da desgraça dos outros, a lei do bumerangue age, vai voltar contra você. Estão achando bonito? Vai mudar, muda a autoridade. Hoje estão derrubando de direitista, amanhã vão pegar esquerdista. Então a gente tem que ser justo, tem que tentar olhar os fatos com equidistância. Entendeu? Você não pode calar uma médica só porque ela pensa diferente do establishment. Esquerdista falou isso a vida inteira, agora está contra. Que palhaçada é essa? Tem graça isso? Cadê as defensoras das mulheres negras? Complicado, deputada. É uma situação bem difícil mesmo. A senhora também está participando ali da CPI da fake news, né? E ali já com um teor mais eleitoral. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também desse trabalho, que há uma preocupação também muito grande, né? Sim, o problema é o seguinte, o que é crime para a direita não é crime para a esquerda. Então, assim, eles estão investigando lá no Supremo, e querem investigar aqui também, parlamentares que contrataram empresas para alimentar seus sites, e nesses sites e também nas páginas dos donos dessas empresas, haveria convocações para atos pró-Bolsonaro. E eles estão dizendo que isso aí é financiamento, né, desvio de verba pública. Só que é o seguinte, eu levantei que PSOL e PT também contratam empresas, que também têm páginas, e que convocam para esses atos de antifas aí. Eu não estou entrando no mérito que ato é bom, que ato é ruim, porque eu acho que ato é democrático. Né? Agora, se é crime para os parlamentares da direita, teria que ser crime para os da esquerda. Eu defendo que não é crime para nenhum lado. Mas não é correto ser crime para um lado e não ser crime para o outro. Ah, porque Bolsonaro ganhou com base em fake news. Ninguém consegue me apresentar qual foi a fake news. Estou com um texto aqui na bolsa de uma pesquisadora estrangeira que fala que houve fake news na eleição brasileira de 2018. Sabe qual é o exemplo que ela dá? Um vídeo que rodou na eleição dizendo que a facada era falsa. Ou seja, o exemplo de fake news traz Bolsonaro como vítima. Sim. Então, por que essa esquerda aqui não me mostra fake news que elegeu Bolsonaro? Eles não aguentam a verdade. A verdade é que o povo não suporta a hipocrisia deles. Entendeu? O povo não suporta quem defende negro só quando o negro concorda. Não suporta quem defende mulher e gay só quando mulher e gay concordam. O povo não é trouxa. Entendeu? Então, essa esquerda fez o povo de trouxa por muitos anos. Aí, nós elegemos a direita. Estou feliz com tudo que está acontecendo? Não estou. Tenho críticas um monte. Nunca deixo de fazer. Agora, desculpa, a eleição de Bolsonaro foi real. Foi a demonstração que nós não suportamos a hipocrisia deles. Eles têm que, ou eles enfrentam essa verdade, ou eles vão continuar com esse teatro dessa tal fake news que elegeu a direita. A direita é uma realidade. Uma realidade na Hungria, uma realidade nos Estados Unidos, uma realidade no Brasil. É a prova do fracasso deles. É isso que eles não aguentam. Eu percebo que a atuação da senhora na CPI, ela traz uma credibilidade jurídica e também essa questão. Eu vi que a senhora perguntou, inclusive, eu não lembro para quem é que estava participando,
Mas o que configurava a fake news, né? Para que ficasse claro. Sim, porque, veja bem, foi o que eu falei. Fazem um meme de mim com a imagem do Capitão Caverna, por causa do cabelo. Isso não é fake news. Eu raramente pentei o cabelo. Hoje foi um dia excepcional, que eu vim aqui ver você. Gente, desculpa, não é fake news. Pode ser uma grosseria, pode ser uma charge, pode ser uma brincadeira, pode ser qualquer coisa. Eu posso achar aquilo super engraçado, eu posso me ofender, porque também tem o sentimento da pessoa naquele dia. Mas não é fake news. Então, estão misturando um monte de coisa esquisita para criar uma situação de gravidade que não existe. O que eles querem com essa CPMI no Congresso, talvez até com a nossa aqui, ainda não está claro para mim, com o inquérito no Supremo, é criar argumento para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Entendeu? O objetivo é só esse. Como eles não têm argumento, nem para impeachment, nem para cassação de chapa. Eu participei da campanha do Bolsonaro, uma campanha pobre. Uma campanha feita pela população, na raça. Teve nada disso aí que eles estão falando. Eles não aguentam. Eles querem tirar. Só que não basta tirar o Bolsonaro. Entendeu? Tem que tirar o Mourão. Então, eles estão criando material, para levar para o TSE, para caçar a chapa. Esse é o objetivo deles. Com isso, eu não estou aqui defendendo que as pessoas possam, mentir, distorcer. Eu acho que esse debate ético em torno do procedimento de todos nós, todos os profissionais, eu acho que o debate de ética nas profissões, todas elas, ele é sempre positivo, entendeu? Sim. A gente pode estabelecer um grande debate ético sobre o comportamento dos parlamentares, né? O que a gente pode, não pode, deve, não deve, isso é sempre positivo. Mas o intuito desse debate inteiro no Brasil é caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, não tenho dúvida disso. E daí, essas pessoas que até levam, então, informações ou criam, assim como a senhora comentou, isso pode virar contra? Como assim? Elas? Então, assim, as pessoas que estão levando... Isso é uma coisa que eu vou conversar com o presidente Caio, pelo seguinte, existe todo um debate em torno de CPIs, aí é um debate técnico-jurídico. Se o depoente, sobretudo quando convocado e não convidado, se ele tem o direito de exercer a garantia constitucional do silêncio. Há quem diga que não, que numa CPI ele é obrigado a falar. Eu, pessoalmente, talvez por ter sido advogada a vida inteira, estou afastada agora, mas sou, né? Claro. Eu entendo que toda vez que alguém pode se prejudicar, este alguém pode exercer o direito constitucional ao silêncio. Então, como nós ainda estamos na fase dos convidados, eu ainda não propus esse debate ao presidente Caio, mas esse debate precisará ser feito, porque há pessoas que serão chamadas e que respondem a investigações, a ações. E aí eu fico com a seguinte preocupação, essas pessoas serão obrigadas a falar sobre situações que podem prejudicá-las nestes muitos processos, entendeu? Eu entendo que elas têm que ser advertidas no início do depoimento, de que elas podem falar. Se decidirem falar, vão ter que assumir o compromisso de dizer a verdade. E se decidirem calar, isso vai ficar consignado. As perguntas vão ser consignadas, como acontece no interrogatório em juízo. Entendeu? As perguntas são formuladas, ficam consignadas, e a pessoa diz que vai exercer o direito a ficar em silêncio. Isso me parece assim... que é constitucional, parece não, é constitucional e tem aplicação para procedimentos judiciais e também para procedimentos administrativos. Eu já acompanhei algumas CPIs e eu já percebi casos assim. É o correto. Quando, principalmente se está correndo em outra esfera, um outro processo, a pessoa pode se manter em silêncio. Então, mas assim, é o correto. Sim. Eu vou falar com o presidente Caio, pretendo falar publicamente, Acredito que haverá um debate. Não sei como os outros colegas vão se manifestar, porque para esse tipo de discussão, a formação jurídica faz diferença, sabe? Não quer dizer que é melhor nem pior que ninguém, mas faz diferença. Porque, às vezes, o colega se sente assim, agredido. Como assim vai ficar quieto? Então, veio aqui para, nos desprestigiar.
E a gente que é da área jurídica entende que não é isso, é uma garantia dessa pessoa, seja ela quem for, entendeu? Uhum. Deputada, o que a senhora espera com essa CPI, né? A gente sabe, para quem está em casa e não entende muito bem de uma CPI, é uma comissão para investigar, não que vai haver punição da parte dos parlamentares, essa punição ela vai vir de outras esferas, mas a função do parlamentar é investigar. O que a senhora espera ao fim dessa CPI em especial? Então, é tão interessante, né? Porque no semestre passado eu não participei de nenhuma CPI. Então, de certa forma, é uma experiência nova, né? E eu estou em duas. Eu estou na da fake news e na das quarteirizações, que tem mais a ver com a área de saúde, muito embora também haja terceirizações e quarteirizações na área cultural e até social. Mas o que eu estou percebendo é que a CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Entendeu? E, assim, eu pretendo mostrar que nós temos que ter justiça. O que é crime para A é crime para B. O que não é crime para A não é crime para B. Entendeu? Então, eu vejo como meu papel, né, este. Tudo bem, então, peraí, aqueles que nem chamaram vários assessores do deputado Douglas. Eu até votei contra uma parte desses assessores. Eu penso assim, o chefe de gabinete do deputado Douglas, todo mundo sabe que tem um papel muito importante no próprio gabinete. Ele preside o movimento. O próprio deputado Douglas disse, não estou falando nada inadequado, que o mandato dele, Douglas, pertence ao movimento que é presidido pelo chefe de gabinete dele. Então, quando solicitam o convite a esse chefe de gabinete, eu não vejo como um assessor, entendeu? Eu vejo como uma figura com independência, né? Os outros são funcionários. Então, assim, eu não acho correto, a não ser que haja uma situação muito forte envolvendo um funcionário, você expor alguém que está trabalhando, você entende? Sim. É por isso que eu votei contra, né? Então, é o seguinte, eles querem chamar todo mundo, eu vou ouvir. Vamos ver o que vai aparecer, eu não sei o que vai aparecer. Só que aí nós vamos começar a ver se tem do lado de lá também. Porque é questão de justiça. Sim. Né? A gente não pode permitir que uma CPI seja instrumentalizada para perseguir quem quer que seja. E todo mundo sabe que eu tenho problemas sérios com o deputado Douglas, entendeu? Com a equipe dele, porque eles acham que eu sou comunista. Então, assim, não é uma questão de proteção, é uma questão de justiça, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que é xingada de todo lado, né? Para um lado é fascista, é golpista, para o outro lado é comunista, então já acostumei. Agora, é duro você expor os funcionários, sabe? Se tem uma situação, ok, mas... Se é um envolvimento direto, a pessoa está ali trabalhando. Uhum. Se receber uma ordem eventualmente inadequada, que não seja gritantemente ilícita, chama o deputado para se explicar. No caso, o chefe de gabinete, que tem uma função ali, todo mundo sabe que o chefe de gabinete, deputado Douglas, ele é uma figura muito forte, né? Agora, os funcionários, eu não acho certo. Mas perdi, votei não, perdi. Vamos ouvi-los, né? Deputada, para a gente concluir, não só quem cria uma fake news é que é responsável por ela, mas também quem compartilha. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, da responsabilidade também da população, de quem recebe uma mensagem no WhatsApp ou que vê uma mensagem numa rede social e compartilha simplesmente sem ver. Eu tenho, assim, uma certa... Eu tomo cuidado para não entrar naquele campo do punitivismo, de dizer, olha, você vai ser processado por isso ou por aquilo. Eu acho que a gente tem que apelar para o senso mesmo de responsabilidade, mas não para a questão da responsabilização. Certo. Você receber um material muito impactante, né? Poxa vida, checa antes. Por que você tem que fazer algo sem refletir? Entendeu? Né? Você pode ser um propagador, quando eu digo você, todos nós podemos ser propagadores de boas coisas. Nós podemos ser mensageiros do bem. Então, quando a gente entra nessa toada, né, do sensacionalismo, da destruição do outro, sabe? Eu acredito muito em energias, em espiritualidade. Isso tudo retorna, sabe? Retorna.
Sim. Então, assim, você recebeu um material, por exemplo, agora a gente está falando muito de política, mas quando essa discussão começou, e quando criaram a CPMI no Congresso, era para investigar isso, foi distorcido. Quando isso tudo começou, tinha muito a ver com exposição de mulheres, de crianças, em situações sexuais ou sexualizadas, né? Eu orientei uma pesquisa na USP tratando do porn revenge. O que é isso? É o que a gente chama de revanche, né? Vingança pornográfica. Às vezes a moça tem um relacionamento, grava uma relação sexual, aí alguém joga esse material na internet. Sabe? Aconteceu de você receber isso? Pensa, poderia ser sua filha, poderia ser sua irmã, poderia ser você. Por que você vai desrespeitar essa pessoa? Então, antes da gente falar em responsabilização, no sentido de punição, vamos falar de responsabilidade, né, no sentido de se colocar no lugar do outro. Né? Às vezes, um material desse, quando divulgado, pode levar uma pessoa ao suicídio. Né? É disso que a gente quer participar? Sabe? Por isso que eu falo, o debate ético, ele é necessário. Sim. Chegamos a um ponto que ele é essencial. Precisa, né? Deputada, eu falei para terminar, mas tem aqui mais uma pergunta. Eu queria que a senhora falasse da extinção. Na verdade, falar sobre o PLC 31. Do deputado Dávila? Isso. Não, o deputado Dávila apresentou esse projeto no começo da nossa legislatura. Ele até pediu para eu assinar, junto com um conjunto de outros colegas. Eu olhei o material, li o material, disse para ele que não assinaria, porque estava refletindo sobre o tema. Depois disso, o doutor Mariano, então ouvidor, entrou em contato com o gabinete, sugeriu uma reunião, ele veio ao gabinete, eu conversei muito com o doutor Mariano, e agora o projeto, né, voltou, vamos dizer assim, ao debate. Não é mais o doutor Mariano, o doutor Eliseu. Eu entrei em contato com a ouvidoria e achei que era interessante ir, até para conhecer a equipe, entender o trabalho. Então, ontem eu fui visitar a ouvidoria. E o que eu disse para o doutor Mariano, eu disse para o doutor Eliseu. Que eles não devem demonizar o meu colega Douglas. E o meu colega Dávila, é o Gil, é o Mé, tem vários aí que assinaram. Não deve demonizar. Eles devem ouvir. Sabe? Sim. Porque, apesar deles errarem no tom, que é muito típico de bolsonarista, errar no tom, tem um fundo de verdade no que eles falam. Porque na história da ouvidoria, né, ocorreu uma ocupação pela esquerda com uma demonização das forças policiais, com uma estigmatização. Então, eu que sou, né, filha da USP, eu sei o que é falado de polícia entre os intelectuais. Entendeu? Basta lembrar do discurso da deputada Mônica, numa das sessões recentes, referentes a esse debate. Ela falou, eu não quero extinguir a ouvidoria. Disse a deputada Mônica que quer extinguir a polícia militar. Esse é o pensamento, né, que norteou a ouvidoria até hoje. Então, assim, eles têm razão quando eles fazem a crítica. A minha dúvida é a seguinte: nós vamos abrir mão de um equipamento porque ele está mal orientado? Será que é este o caminho? Será que não é melhor aproveitar esse equipamento e tentar fazer com que ele seja mais democrático, mais efetivo, né, mais proativo, para colaborar para que nós tenhamos polícias melhores? Então, eu fui falar sobre isso com o ouvidor, o atual, como eu já tinha falado com o anterior. Entendeu? Então, assim, esse discurso, não quero extinguir a ouvidoria, quero extinguir a polícia. Poxa, será que isso é racional também? Então, vamos ouvir a crítica dos colegas e penso eu, a princípio, né, que o debate ainda vai ser feito. No lugar de extinguir, melhorar a ouvidoria, entendeu? Ok, deputada, muito obrigada pela participação da senhora, sempre trazendo aí muitos esclarecimentos para nós aqui, jornalistas, e também para a população. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. A senhora também. Obrigada. E bom trabalho, porque hoje tem bastante coisa na casa, né? Fica com Deus. Beijo para todo mundo. Obrigada.